Já pensou se você descobrisse que a sua história de vida é completamente diferente do que te contaram? Foi assim que a Janine Rodrigues, escritora, resolveu narrar a própria história e transcrever através desse livro aqui, ó, Nuang, Caminhos da Liberdade. Eu tinha de 8 para 9 anos, quando eu comecei a entender o que tinha sido a história do povo negro. Eu me incomodava muito em ouvir sempre esse roteiro da escravidão, da escravização, e eu achava que a história não era só isso, né? E realmente não é, que a história do povo negro não começou na escravidão, que a gente teve um passado, a gente teve uma história, a gente teve toda uma riqueza, né? E que eu queria saber mais, que história era essa. Você falou que seus pais te contavam, né? E aí você foi a fundo e começou a narrar e escrever essa história, né? Exatamente. E o que fala a história da Nuang? A Nuang, que é essa menina forte, guerreira, ela fica ali empenhada em fazer com que os Utando voltem para casa. Então ela se agarra na cultura dela, nas coisas que ela aprendeu, em quem ela não perde de vista quem ela não perde os seus valores, né? E aí, com a força de Zambi, o livro fala muito sobre a cultura afro-brasileira, tem algumas palavras banto também. Então ela pega todo esse conhecimento dela, toda essa riqueza cultural e investe isso para que os Utando voltem a ser livres novamente. Você também está fazendo um trabalho muito voltado para as escolas, né? Você falou que tem esse trabalho, eu sei até porque, assim, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu disse foi: a escola da minha filha está trabalhando esse tema da África, né? E várias outras escolas, né? Sim. Como é que é esse trabalho com as escolas? Então, as escolas, a gente tem a Lei 10.639, que é uma lei que fala sobre a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. Mas a gente precisa também, a gente tem uma lei que precisa ser cumprida, mas a gente precisa também pensar em que tipo de suporte esse educador vai ter para trabalhar esse tema, né? Ninguém dá o que não tem. Então você precisa ter um material, você precisa ter um conhecimento mínimo, ainda que você não seja especialista naquele assunto, mas você precisa ter um conteúdo para você trabalhar com ele. Então esse livro ele recebeu a chancela da Fundação Cultural Palmares, que é a maior autoridade que a gente tem quando a gente fala sobre história e cultura do povo negro, né, do povo afro-brasileiro. É muito importante, primeiro porque isso é a nossa história, né? A gente não está falando de nada absurdo, a gente está falando de uma coisa que deveria ser muito óbvia, que é contar a nossa própria história para essas crianças. E quando a gente tem uma educação antirracista, e o que é uma educação antirracista? É você trabalhar desde muito pequeno, né? Você ter toda uma construção que fala daquela cultura, que fala das origens. Então, para a criança, é muito natural, como deve ser, né? É muito natural essa relação dela com a cultura afro-brasileira, né? A história dela também. Se ela mora no Brasil, essa história é dela também. É tão interessante esse nosso encontro que vem bem assim a casar com esse momento, que eu recentemente fiz esse trabalho com a minha filha da escola, e a pesquisa dela era o que há de África em nós. Então a gente tinha que pegar vários exemplos, né, desde a dança, da capoeira, das comidas, né, da culinária. Então assim, tudo que há de África em nós. E quando a gente vai ver, é muita coisa. É muita coisa. É a base, né? Obrigada, Janine. E para quem quiser adquirir o livro, qual que é o endereço, o site para poder... Sim. Tem o nosso site, que é o www.piraporiando.com. O livro também está nas livrarias e está no nosso site também. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e ativar o sininho aqui para receber as notificações. Obrigada e até a próxima. Obrigada, gente. Um abraço.